Olá pessoal, eu sou o Aguinaldo Guimarães, esse é o nosso projeto desenvolvendo a tabela do Campeonato Brasileiro utilizando CSS Grid, HTML com Table e também com Flexbox. Bom, no vídeo anterior nós paramos justamente nesse layout, onde eu expliquei como a gente monta o layout com o CSS Grid. Porém pessoal, a gente não vai usar esse layout aqui de fato. Eu só mostrei para vocês porque ele é muito parecido com esse layout aqui, né? Ó. Se a gente quisesse utilizar, daria para utilizar? Dá. Porém, de um jeito mais fácil, e até porque a gente vai tratar depois da questão de responsividade da tela. E aí, o que eu resolvi? Eu resolvi tirar essa parte azul. Então, o nosso projeto ele vai ficar com essa parte verde, o vermelho aqui do começo até o final e o amarelo do começo até o final. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu CSS Grid e eu tenho que ajustar o meu Grid Template áreas. E como que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar simplesmente com apenas uma linha para cada conteúdo. Então eu vou ter apenas o read, né? O legenda, que é a parte de baixo, e o main. Eu não vou ter o right nem o left, tá? Então aqui, ó, eu vou apagar aqui o right, vou usar esse aqui como main. Ótimo. E vou tirar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, header, main e legenda. Somente isso. Se você quiser, você pode até trazer isso tudo aqui e deixar em uma única linha, tá? Ó. Dá só um espaço aqui. Pronto, ó. Deixar header, main e legenda. Eu coloco um embaixo do outro para vocês entenderem, né, o layout, mas não é necessário deixar assim um embaixo do outro, tá pessoal? É só por questão de aprendizado mesmo. Salvar aqui, Ctrl S, beleza. Então aqui, ó, eu não tenho mais a classe left, eu não tenho mais a classe right. Então eu vou tirar aqui, e vou tirar aqui, e vou dar um Ctrl S. E no meu HTML, eu não tenho também, ó, right, eu vou deletar, e left, eu vou deletar. Vou dar um Ctrl S. Vamos lá verificar como que vai ficar? Pronto, ó. Então eu vou ter três linhas, né? Ó, uma única coluna, três linhas. A do header, a do main e da legenda. Por quê? Porque a gente vai centralizar as coisas aqui, né? Então não precisa ter aquele espaço azul ali. Daria para fazer daquele jeito, como eu disse? Dá, mas não precisa. Então vamos prosseguir fazendo dessa forma aqui. No vídeo anterior, eu mostrei como montar utilizando o CS Grid daquele layout anterior, porque se eu fosse falar de CSS Grid com esse layout básico, vocês não iam entender muito bem, né? Vocês até fazeriam o layout com apenas 3 linhas, mas aí no futuro, se vocês precisassem fazer um layout um pouquinho mais complexo, e aí, como que seria? Vocês vão ficar meio perdidos. Por isso que eu fiz aquele layout e depois, agora, a gente vai trabalhar em cima desse, que é mais básico e atende o nosso propósito. Porém, agora vocês já sabem fazer layouts CSS Grid com um pouquinho mais de complexidade. Então vamos lá. Ó. Eu vou voltar aqui no código, eu vou até abrir aqui o CSS ó, da tabela, porque a gente vai usar algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, a fonte, a gente já vai importar aqui, dar um Ctrl C, né? E vou no meu arquivo CSS Grid e vou colar lá em cima também, porque a gente vai usar a mesma fonte. Para não precisar ir lá no Google e baixar, porque isso vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, quando a gente fez utilizando o Table, né? E agora eu vou fazer aqui também, ó, o meu body, né? Ó. Abre e fecha. Aqui no body eu tenho aqui também já pronto, ó. Então eu posso até copiar aqui, ó, esse Ctrl C e em cima desse outro body que eu fiz agora, Ctrl V. Vou dar um Enter aqui só para separar. Esse override eu vou dar um Ctrl KC para ele comentar por enquanto, para a gente vai usar depois, né? Para eu explicar o que ele faz para vocês que não lembram. Bom, então a gente vai vir aqui no HTML. E a gente vai chegar aqui na parte do header, ó. Vamos tirar o texto que está aqui, vamos dar um Enter, e aqui dentro eu vou ter que criar duas divs, tá? Então a primeira div fecha e a segunda. Essa primeira div, eu vou chamar ela de figure, tá? Porque a gente vai inserir aquele logo do Brasil, então figure.
tá? Não vai ser nem div aqui, vai ser figure. Vai ficar já figure, vai ficar já organizado, né, pessoal? E o que que eu vou colocar dentro dessa tag? Eu vou colocar a imagem, né? A imagem do logo da bandeirinha do Brasil. Deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil. Essa imagem aqui, tá vendo? Então, como que eu vou fazer? Basta eu ir no código aqui da tabela, que é o anterior, e copiar aqui, ó. Copia toda a tag img até o final, ó. Ctrl C, ótimo. Volta aqui no HTML do CSS Grid e cola ela aqui. Fez isso, vamos dar um Alt Tab e vamos verificar, olha aqui, ó. Já veio, já apareceu aqui pra gente. Ótimo. Nesta outra div, eu vou chamar ela de nave, tá? Não vai ser div, vai ser nave. Aqui barra nave, que é de navegação. Aqui vai ser a nossa navegação propriamente dita. E aqui sim eu vou criar as divs, tá? Então eu vou criar 1, 2, 3, 4, 5 divs aqui, abrindo e fechando. Vocês já vão entender por quê, tá? Nesse primeiro aqui, ó, eu vou escrever o que? Partidas. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando aquele menu, ó. Esse menu aqui, ó, partidas, notícias, classificação, estatística de jogadores, tá? Então vamos lá. Partidas. Ótimo. Notícias. Opa. Notícias, certo? Aqui vai ser classificação, tá? Classificação. Depois nós temos estatísticas. E por último, partidas, né? Não, partidas não, é jogadores. Jogadores. Pronto, vamos ver como é que tá ficando? Aqui. E aí, ó, como que ficou? Partidas, notícias, classificação, estatísticas e jogadores. Um embaixo do outro, tá tudo aqui no canto. E agora a gente vai começar a organizar as coisas aqui. Então vamos pro CSS. Aqui está nosso CSS, ótimo. Aqui no header eu vou dar Enter aqui, ó, deixar a cor lá para baixo, porque a cor não é ainda importante, a gente vai mudar depois. O que eu vou fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um position fixed. Position, 2 pontos. Opa, tá tudo maiúsculo, deixa eu tirar aqui. Position, 2 pontos, fixed. Por que fixed? Lembra que quando a gente rolar a tela, aquela parte verde, ela tem que continuar fixa aqui, ó. Né, ó, eu rolo o conteúdo, porém essa parte do header aqui ela fica fixa. Então é para isso que a gente está colocando o position fixed aqui já no header, tá? Para quando a gente fazer essa rolagem ele não mexer. Outra coisa que a gente vai fazer é o text align center, para poder centralizar as coisas lá. Vamos dar uma olhada já como está ficando. Ó, só o fato de colocar center ele trouxe para cá, nem o center é mais, acho que o position, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um tamanho, né? Um tamanho de tela, de width, né, no caso, de 100 VW, né? Que aí eu digo que eu quero o tamanho total da tela ali, para aquela parte verde. Opa, o que deu errado? VW, VS ali, ó. Ctrl S. Width 100, oh meu Deus, o meu Ctrl S tá dando Ctrl S, aí, salvou, Ctrl S, beleza, pronto, e aí eu salvei, né, com Ctrl S, e o meu width 100 VW é 100% da minha viewport aqui, né, na largura da minha viewport, ela ocupou todo o espaço aqui e centralizou todo o texto aqui, tá vendo? Ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar a cor do background aqui, porque a gente precisa colocar esse verde aqui, né? Então vamos lá. Qual que é essa cor aqui? É a hashtag, né? O código dela é 1050 2F. Eu vou salvar, beleza, no header e já tá lá, ó, o verde bem mais escuro. Outra coisa, aqui ó, a gente tem aquele sombreamento do Shadow lá no Box Shadow. Então vamos colocar aqui também o Box Shadow. Deixa eu só tirar esse espaço aqui para ficar coerente.
E aqui a gente vai fazer o Box Shadow. No Box Shadow a gente vai colocar 0 pixel, depois 2 pixel, depois 4 pixel. E a cor aqui, ó, vai ser aquele 888888, tá? Ctrl S e vamos ver como é que ficou. Pronto, ó. Repare que ele já deu aquele efeito de sombreamento aqui embaixo, tá? Agora a gente precisa tratar essa parte do texto aqui, ó, mudar a cor dele e alinhar um ao lado do outro. Vamos lá. Reparem o seguinte aqui, ó, o nosso logo do Brasil, ele tá muito grudado aqui, ó, tá vendo? E aqui embaixo também, ó, em relação ao texto, ele tá muito próximo. Então a gente vai melhorar isso. Como que eu vou melhorar? Eu vou criar aqui, ó, ponto header, tá? Figure, né? Que é a tag figure que está dentro do header que eu quero mexer. E o que eu vou mudar nela? Eu vou dar um margem top de 5 pixels, né? 5 px. E uma margem bottom de 10 px. Então, em cima 5 e embaixo 10 pixels de distanciamento, né? E aí, vamos lá ver como é que ficou. Deixa eu tirar aqui que eu dei Alt Tab, ele abriu o Camtasia ali que está gravando. Ó, aí ele já deu um espaçamento aqui. Aqui eu até notei. Deixa eu até salvar de novo para garantir. Aqui eu consegui notar um espaçamento. Aqui embaixo talvez eu tenha notado pouco. Mas aí a gente vai verificando aqui o que dá para fazer quando a gente modificar aqui os textos, tá? Então vamos lá. Agora é um pouquinho complexo, né, pessoal? Porque a gente vai entrar agora em Display Flex, tá? Eu vou criar aqui, ó, já a Header Nav, né, ó, que é onde a gente vai trabalhar. Deixa eu copiar tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser no Nav, tá? Ó, então, se você vir no nosso HTML, eu estou dentro do Header e vou trabalhar agora aqui no Nav, que é os divs de navegação, o meu menu de navegação, tá? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer dentro desse Nav? Deixa eu apagar tudo que tem aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer que ele é Display Flex. Display, Flex. O Display Flex, pessoal, ele se comporta igual o CS Grid quando nós falamos no quesito de container. Ele vai tornar flex tudo que está dentro do Nav, tá? Eu não estou dizendo que o Nav é Display Flex, então todas as divs, os elementos que tiverem dentro do Nav, eles vão assumir o Display Flex. Não que o Nav vai assumir o Display Flex em relação ao Header, tá? É sempre os filhos que assumem esse tipo de posicionamento. Então, quem são os filhos aqui? São as divs que estão dentro do Nav, que no nosso caso aqui, ó, são as divs de navegação, tá? Os nomes aqui, partidas, notícias e assim por diante. Ótimo. Sabendo disso, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar já aqui, vou tentar explicar para você já de antemão, o Flex Wrap. Tá? O padrão ele já vem com Wrap. Eu vou colocar no Wrap. Ctrl S. O que isso quer dizer? Se eu tiver aqui, ó, conteúdos igual esse aqui, ó, na tela, se eu minimizar aqui, ó, olha o que acontece. Repare o seguinte, ó, se eu for melhor, deixa eu inspecionar elemento que fica até mais fácil de vocês entenderem. Ó. Quando eu começar a diminuir, reparem o texto lá, ó. Ele vai diminuindo e simplesmente o texto vai sumindo. Porque eu coloquei no wrap, certo? Se eu deixar como... Opa, não é aqui. Se eu deixar como wrap, ó, vamos lá. Tirar um no aqui, Ctrl S. O que ele vai fazer? Ó, reparem o texto, ó. Quando não tiver mais espaço para o texto caber ali, ó, ele vai cortar, vai jogando as coisas para baixo, tá vendo? Ó? Isso é uma função do Display Flex, né? Tá vendo? Ó? Ele vai jogando todas as palavras lá para baixo. E eu não quero que isso aconteça, porque no original, né? Nesse cara aqui, quando a tela está menor, ele não corta para baixo. Ele simplesmente junta ali. E depois, no futuro, a gente vai tratar da responsividade e aí diminuindo o tamanho do texto. Então, a gente deixa lá como no wrap, tá? Então, aqui vou dar um Ctrl Z para ele voltar aqui como no wrap. Ótimo, consegui explicar isso para vocês.
Justify Center, né? O Justify Content no Center agora para alinhar ali as coisas. Justify Content Center. Ótimo. Ctrl S, vamos ver. Deixa eu tirar aqui o inspecionar. Aí, ó, e o texto já veio para o centro, né? Ele estava na esquerda. E o tamanho dessas letras aqui, que está muito grande, né? Ó, vamos deixar num tamanho menor. No caso, nós vamos usar o mesmo padrão que a gente usou na tabela anterior, que é o font size de 0.75 EM, tá? EM, ponto e vírgula, Ctrl S, opa, Ctrl S para salvar, e vamos lá só ver o tamanho que ficou. E aí, ó, ficou bem menorzinho aqui o tamanho das letras. O que a gente precisa fazer agora é deixar ela na cor padrão lá, né? Que não é essa cor que a gente está utilizando, certo? Então vamos modificar aqui as cores para ficar parecido com essa cor aqui, ó. Para isso, como que eu vou resolver? Eu vou copiar aqui de novo o Header Nav, Ctrl C, só que agora eu vou no Header Nav, deixa eu fechar já as chaves aqui, e aqui, ó, div, tá? Opa, maiúsculo não, div, minúsculo. Beleza. Por quê? Porque eu vou mudar a cor na div. Se você vir aqui no HTML, ó, esse texto, ele está dentro de quem? Dentro da div. Todos eles estão dentro de uma div. Então eu quero que mude a cor dentro da div e não do nav. Se eu colocar no nav, vai assumir todos? Vai. Mas eu quero deixar na div para ficar mais coerente, mais organizado, tá? Então vamos lá. Qual a cor aqui que eu vou deixar? No caso da div é color, né? Eu quero tratar de cor de texto, é color. E aqui, ó, hashtag 9db 7A9, tá? 7A9, Ctrl S, vamos verificar. Ó, já ficou na cor que a gente precisa, né? Que é essa cor aqui, um branco bem fraquinho, voltado para o cinza, né, pessoal? Pessoal, eu até me empolguei demais aqui nas explicações e o vídeo está ficando muito longo, então eu vou cortar aqui e a gente continua essa estilização aí nos próximos vídeos, tá bom? Então fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!